Inicia. Bom, então, boa noite a todos. Bem-vindos a esta terceira parte do webinar que a comunidade Autodesk Português está fazendo sobre o BIM 360 e Autodesk Construction Cloud. Hoje nós vamos falar sobre a norma ISO 19650. Então, nós estamos aqui com o Diego Faria, expert elite da comunidade Autodesk, especialista em BIM, uma das revendas Autodesk, a Frasile Ferroni, e o Marcos Arano, especialista nessa área de ACC e BIM 360 da Autodesk Brasil. Tá? Então, agora eu passo a palavra a vocês, Diego. Muito bem-vindos a todos. Obrigado, Cláudia. E obrigado, Marcos, também por ter aceitado o convite aí para a gente bater um papo hoje. Imagina, eu que agradeço, Diego. Prazerzão poder estar aqui para aprender contigo e falar de algo que está tão importante, principalmente para a IBNT, para a tradução de normas, que você vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estamos juntos aqui com a comunidade de língua portuguesa. Perfeito. Justamente, né? Aqui os nossos debates, eles têm o propósito aí de ser um pouco mais objetivos ali, né? Mais direto ao ponto. Mas nesse aqui eu até separei alguns slides para falar um pouquinho, né? Dar uma pincelada ali na ISO 19650, principalmente no que tange o conceito de CDE dela, né? Que é onde a ACC e o BIM 360 vão atuar mais próximos ali, né? Para operacionalizar, né? O CDE. E aí a gente entra um pouco mais na parte operacional ali para ver como é que isso está sendo implementado dentro da ferramenta. Então, só um recap aqui, né? Já estamos na terceira parte, mas acho que sempre é bom lembrar, né? O ecossistema aí da Autodesk Construction Cloud. Então a gente tem diversos módulos ali, né? Diversos produtos que compõem o ecossistema. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando desse módulo mais de base aqui, né? Então, esses recursos que a gente vai explorar aqui hoje, que são para atender a questão dos metadados, né? E do padrão de nomenclatura estabelecido na ISO 19650, eles estão disponíveis tanto no Autodesk Docs, que é o da Autodesk Construction Cloud, quanto no BIM 360 Docs, né? Do ecossistema BIM 360. Então, como comentei aí, só para posicionar todo mundo, né? Pegar ninguém de surpresa. Então, a ISO 19650, para quem ainda não sabe, né? Ela bom, uma norma internacional, né? Uma ISO, e ela trabalha muito ali no nível de gestão da informação, né? Dos empreendimentos. Então, aqui a gente tem a ISO 9001, por exemplo, que está no nível de questão de gestão organizacional, ISO 55000, que está no nível de gestão aqui do projeto, dos ativos, né? E a ISO 19650 está no nível mais baixo aqui na parte de gestão da informação. E informação essa, tanto na fase de entrega, né, que eles chamam de delivery phase, quanto na fase operacional. Então, a fase de entrega seria a fase de concepção, produção, né, gerar os projetos, executar, né, construir o empreendimento, entrega isso para a operação, e a operação, naturalmente, eventualmente, demanda um retrofit, uma ampliação, um descomissionamento, né? Que aí pode gerar uma fase de entrega nova. Né? Mas a ISO, ela está aqui com esse olhar para as duas partes. Tanto é que ela é dividida em 5 partes, né? Então, são 5 aqui as parcelas dela. Sendo que a primeira delas é a questão da gestão de informação ao longo do ciclo de vida do empreendimento, o overview ali da norma, né? A segunda parte é o gerenciamento de informação na fase de entrega, aquela delivery phase. A parte 3 na fase de operação, né? Que seria o resto. A parte 4 vai tratar da efetiva troca de informação, né? Entre os envolvidos, aí, né, entre os stakeholders. E a quinta seria uma questão de segurança, né? Porque ela fala muito beleza, a gente está gerando toda essa informação, né? Tem que fazer toda a gestão dessa informação e, naturalmente, tudo isso tem que ser pautado pela segurança da informação. E entrando aí na ISO 19650, ela estabelece o conceito do CDE, né? Que todo mundo tá falando aí. Então, seria o Common Data Environment, ou o ambiente comum de dados. Né? Bom, mas esse ambiente comum de dados, então, ela fala
como é que tem que ser uma ferramenta, né? Não. O ambiente comum de dados, né, ele vai tratar, antes de tudo, de um fluxo de trabalho, tá? Então, esses trechos aqui são traduções minhas, mas de partes da norma. Então, ela define o CDE como um fluxo de trabalho para controlar uma fonte única de informação de um dado projeto ou ativo. Ele é utilizado para gerenciar a coleta e disseminação de todas as informações aprovadas e relevantes do projeto ativo. Então, repara que a gente não falou de ferramenta ainda, né? O ambiente comum de dados, ele tá garantindo que toda essa informação que é gerada, né, ela consiga ser disseminada, né, e que haja uma fonte única. E eles ainda estabelecem, né, na ISO, que ela é utilizada em combinação com um sistema de armazenagem digital, aí sim entra a nossa ferramenta, né, e a informação é compartilhada colaborativamente, de forma lógica, acessível, para apoiar todos os stakeholders no acesso à informação, para utilizar convenções de nomenclatura, evitar duplicidade e garantir rastreabilidade, né? São os pilares aí do ambiente comum de dados. E justamente nesse pilar aqui específico da questão de convenção de nomenclatura, que a gente vai explorar um pouco mais do recurso que foi implementado dentro do ACC e do BIM 360, né? Para viabilizar isso aqui de uma forma mais produtiva, né? O BIM 360 e ACC, né, ele já tem muito essa questão de fonte única de informação, né, de permissionar e disseminar a informação de forma colaborativa, mas essa parte específica aqui da convenção de nomenclatura ainda faltava, né? E aí, durante o ano, foi lançado um recurso novo que a gente vai falar daqui a pouco. Só para também continuando aí, explorando um pouquinho mais o conceito de CDE, né? A norma, ela trata dos containers de informação, né? Que podem ser estruturados ou não estruturados. Então, containers de informação estruturados poderiam ser os modelos BIM, né? Bancos de dados, né? São informações indexáveis ali. E os não estruturados, né? Documentos gerais, vídeos, gravações. Todos eles representam containers de informação. E dentro de um projeto, a gente naturalmente tem vários containers de informação que vão compor o modelo de informação daquele projeto. E a gente tem dois modelos de informação aí, que seria o modelo de informação da etapa de projeto, né, da entrega de projeto, e dos ativos, né? E a ideia é que o CDE, ele englobe, né, o Common Data Environment, ele englobe esses dois vieses, digamos assim, né, de informações que estão sendo produzidas, sempre com um olhar para aqueles pilares iniciais ali da informação ser única, centralizada, permissionada, indexada e tudo mais. Tá? E ainda dentro da ISO, né, esse aqui eu já até peguei esse aqui da própria tradução que foi colocada em consulta pública, né? Mas a gente tem alguns dos status principais ali que um container de informação desse, ele pode receber ao longo do seu desenvolvimento. Então, ele começa aqui numa fase inicial, onde ele está sendo desenvolvido, né? Podem pensar, por exemplo, um modelo sendo criado, né? Um modelo BIM sendo criado, e ele ainda está acessível somente para as equipes que estão trabalhando de fato nele, ali, desenvolvendo ele. Em determinado momento, ele atinge um nível de maturidade onde ele é submetido a um processo de verificação, revisão, aprovação, né? E aí o status desse container de informação passa a ser um status compartilhado, né? Então, essa informação aqui ela já foi aprovada para compartilhamento com outras equipes de entrega. Então, nesse sentido aqui, a gente pode pensar que era uma equipe de arquitetura que estava trabalhando no seu desenvolvimento de modelo de arquitetura. Ele passa por uma verificação inicial e passa para o status compartilhado para que uma equipe de estruturas ou de instalações use esse modelo, né, para atualizar suas bases e implementar as mudanças necessárias, né, compatibilizar os projetos. E, naturalmente, isso aqui também continua ali imperativamente, né, durante o desenvolvimento do projeto, e em determinado momento ele passa por mais um processo de revisão e autorização e ganha o status de publicado. Quando ele ganha esse status aqui, a ideia é que ele seja elevado a um nível superior ali de entrega, né? Então, ele até coloca aqui, né, informação autorizada para uso em fases de projeto mais detalhadas, construção ou operação dos ativos, né? Então, se eu estou aqui com um documento que ele estava compartilhado para uma finalidade de projeto básico, né, e eu autorizo ele e ele ganha o status de publicado, beleza, esse documento agora pode ser utilizado para finalidade de projeto executivo.
Se era um projeto executivo, passa a ser utilizável para a etapa de obra, e por aí vai, né? E sempre é muito importante ressaltar, né, a ISO sempre coloca muito essa questão, a gente tem um status aqui de arquivamento, né? Então todas essas fases, né, todas essas mudanças de status, todas as versões que vão sendo geradas desses documentos, elas sempre são passíveis de serem arquivadas, né? E aí a ferramenta, né, que vai operacionalizar o CDE, ela se responsabiliza por isso, para que você possa fazer uma auditoria, né, tenha todo o registro do histórico do desenvolvimento do empreendimento como um todo e das informações dele, naturalmente, né, que é o foco da ISO. Bom, então fiz essa breve introdução aqui, né, só para a gente entender os principais conceitos, porque a operacionalização disso aqui dentro do sistema, né, ela é relativamente simples, né, e a ISO, em muitos pontos, ela pode parecer um pouco complicada, né, trazer algumas definições ali mais teóricas, quase, em alguns momentos, mas muitas vezes a operacionalização disso é relativamente simples. Então eu trouxe aqui esse videozinho aqui de uma palestra do Autodesk University, de um dos próprios autores da ISO, né, onde ele mostra como ele fazia para implementar esses conceitos, né, para mudança dos status que a gente viu aqui no slide anterior, né, esses conceitos aqui de desenvolvimento compartilhado, publicado, como é que ele fazia isso dentro do BIM 360, antes do BIM 360 ter esse recurso, né, de padrões de nomenclatura. Então, ele essencialmente, vou dar um play aqui, né, ele essencialmente criava uma série de metadados, né, e você pode fazer isso no BIM 360, metadados personalizados. Você vê ali que eles já são em listas, né, para a pessoa não ter que digitar quando não for necessário, para não correr o risco de errar. Quando for preciso digitar, ela também pode digitar, né? Mas ele já monta um padrão de metadados ali que tem que ser preenchidos. Mas o preenchimento disso aqui, nessa versão mais antiga aqui do BIM 360, né? Ele não era obrigatório e ele não tinha vínculo com o nome do arquivo em si. Então, dependia muito da pessoa ali, de ter processos muito claros, para que, quando fosse feito o upload do arquivo, esses metadados fossem preenchidos e o nome do arquivo refletisse todos esses metadados que foram preenchidos. Então, naturalmente, ficava muito propenso a erro, né? Então, tinha muita abertura ali para falha humana, tá? Então, e como está agora, né? Então, vou sair aqui do meu PPT e vamos entrar aqui no nosso projetinho, tá? Então, eu estou aqui no Autodesk Docs, criei um projeto novo aqui para a gente, então um projeto em branco, né? E esse mesmo recurso aqui, ele existe no BIM 360 Docs, tá? A cara ali dos botões muda um pouquinho, né? A identidade visual, mas os recursos aqui são absolutamente os mesmos, né? E como é que a gente faz para fazer essa configuração nesse modelo atual, né? Então, vou fazer aqui com vocês. Então, digamos que eu tivesse aqui uma pasta aqui, então, sei lá, projeto básico, dentro de projeto básico, vou criar uma pasta aqui para arquitetura. Tá? Digamos que eu quisesse colocar uma regra de nomenclatura aqui para minha pasta de arquitetura. Então, eu indico aqui a pasta onde eu quero fazer essa regra, e aí eu peço aqui nas configurações, eu tenho um botão aqui específico para identificar a norma de nomenclatura. Antes disso, eu só vou aqui no botão dos atributos, porque a norma de nomenclatura, ela naturalmente se baseia naqueles metadados, que nem o vídeo que eu acabei de mostrar como era antes, né? Então a gente tem que ter os atributos criados para apontar eles na norma, tá? Na norma de nomenclatura. Então os atributos que vêm por padrão aqui com o Autodesk Docs são esses, né? Então o nome aqui que é obrigatório, né? Descrição, versão, marcação, são atributos default do sistema, né? E quando a gente vai, e a gente poderia fazer que nem no vídeo ali, se eu quisesse, né, criar aqui um atributo de, sei lá, status, né? Status ISO, por exemplo. Eu poderia falar que ele é um atributo de lista, e indicar que o status pode ser A, B e C, né? Então, a partir desse momento, estou criando esse atributo, tá? E se eu voltar aqui nos meus arquivos, né? Quando eu vou consultar aqui só voltar aqui para ver.
Peço para ver ele aqui na pasta. E aí, a partir de agora, ele fica aqui. Deixa eu tirar algumas coisas para a gente poder ver. Aqui, status ISO, né? Então, ele passa a ficar visível aqui. Se eu tivesse algum arquivo carregado, eu simplesmente clicaria no botão e aplicaria a convenção, né? Vou até fazer isso aqui fora da pasta, só para vocês verem. Então, vou carregar um arquivo qualquer. Por exemplo, aqui. Então, vou aplicar aqui o padrão para essa pasta também. Ok. E aqui, né? Vou editar o atributo e aquele ABC que eu criei eu poderia colocar aqui dentro já. Beleza. Isso aqui é o que eu mostrei no vídeo, né? Que já era possível de fazer antes. E qual que é a novidade, né? Então, a novidade é que agora a gente pode colocar aqui nas configurações da norma de nomenclatura e o BIM 360, tanto o BIM 360 quanto o ACC, ele já vem aqui, né? Com o padrão da ISO 19650. O padrão lá da ISO são esses metadados aqui, né? Então, esses são os metadados obrigatórios, né? Que é o projeto, originador, volume, sistema, nível, localização, tipo, função e número, né? E os atributos relacionados, que são opcionais, né? Esses caras aqui vão compor o nome do arquivo, de fato. Conforme você for preenchendo eles, ele vai virar o nome do arquivo, isso. E os atributos relacionados aqui são opcionais, né? Eles também constituem uma informação importante do arquivo, mas eles não viram o nome do arquivo em si. E eu vou aplicar já essa própria norma aqui. Quando eu fizer essa aplicação, aquele processo de criação dos atributos, ele já vai criar todos esses atributos que a gente está vendo aqui, tá? Então, já vai definir eles aqui, né? E eu vou falar em qual pasta eu quero que essa norma seja aplicável, né? Eu vou lá na nossa pastinha de arquitetura. Fala, beleza, esse cara aqui, eu vou aplicar o padrão, né? Eu posso selecionar quantas pastas eu quiser, naturalmente, tá? Nesse momento aqui, como eu já apliquei, se eu voltar aqui nos atributos, vocês vão ver que já até criou todos eles aqui, né? Tem vários outros aqui dentro. Pô, Diego, mas beleza, essa aqui é a implementação da ISO lá para o Reino Unido, que eles definem que tem que ser esses metadados. E se eu quisesse fazer um padrão aqui para minha empresa, né? Então, não tem problema. A gente pode criar outros atributos, pode editar esses atributos aqui e fazer essa configuração da forma que a gente precisar, tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui na própria linha de norma de nomenclatura e indicar aqui, né, ó, quais são os atributos. Então, aqui, como eu disse, né, na parte de cima, essa partezinha aqui, são os atributos obrigatórios, né, que compõem o nome do arquivo, e aqui embaixo os atributos opcionais, que ele já pede no preenchimento ali, na hora que você faz o carregamento de um arquivo, mas que não compõem o nome do arquivo. Então, cada um desses caras que estão aqui, né, eu posso reordenar eles, né, eu posso excluir eles, se apertar o menos eu excluo, né, e eu posso adicionar outros atributos. Eu sempre tenho que, antes, criar o atributo e depois eu volto aqui na configuração da norma e aplico ele, tá? Então, se eu quisesse adicionar até aquele meu status ISO que eu criei ali, né, só para exemplificar como é que era, também posso colocar ele aqui. Beleza, ele passa a aparecer aqui e ele passa a compor aqui o último caractere aqui do nome do arquivo, vai ser o status ISO. Se eu der um menos aqui e tirar ele, o azinho sumiu aqui do nome do arquivo, tá? Eu poderia falar que o status ISO também é opcional e botar ele aqui na parte inferior, tá? Mas ele não vai aparecer aqui no nome do arquivo, que nem apareceu o outro. Então, a gente tem essa flexibilidade aqui para fazer essas definições. E os atributos em si, a gente preenche do lado de fora, né? Então, cada um desses caras aqui, ele vai ter uma característica, né? Então, ele tem um nome, ele fala aqui que esse aqui é um campo de texto, ou seja, ele vai ser digitado. A gente pode definir um range de caracteres que esse campo tem que ter. Então, esse aqui ele tem que ter de 2 a 6 caracteres alfanuméricos, tá? Já esse originador, por exemplo, ele é um menu suspenso e ele tem esses códigos, né? O volume sistema é um menu suspenso e ele tem essas opções. Então, aqui a ideia é a gente configurar antes exatamente quais são as possibilidades para o nosso empreendimento, tá? Vou salvar aqui e vamos ver na prática como é que é usar esse negócio. Então, ele aplicou aqui, eu deixei o padrão default aqui, né? Vou voltar lá nos nossos arquivos. Reparem que a partir desse momento, como eu apliquei na pasta de arquitetura, ela fica com esse selinho aqui, igual
o verificado lá do Instagram, né? Porque nessa pasta tem uma regra de nomenclatura vigente. E se eu for fazer um carregamento, né? Digamos que eu queira subir aqui o próprio PPT que eu apresentei para vocês, né? Vou dar um abrir aqui. Como o nome do meu arquivo aqui era debates BIM 360, parte 3, claramente ele está fora daquele padrão de nomenclatura que são os códigos, né? Então, quando ele entra aqui no sistema, ele já fala, ó, cara, você tem que definir todos esses valores aqui que são da tua regra de nomenclatura. Então, vamos na ordem aqui, né? Então, poderia ser debate, beleza, debate tem 6 letras, ele permitiu. Se eu fosse colocar o debates, por exemplo, ele já ia reclamar, porque na regra lá tá falando que tem que ter até 6. Então, se eu colocar de 2 a 6, ele tá valendo, né? E aí eu vou indicando os outros aqui. Alguns são de menu suspenso, como a gente viu. Outros são de preenchimento alfanumérico, né? Quando eu atendo todos os requisitos aqui, sai o vermelhinho, ele já fala, beleza, você atendeu os requisitos obrigatórios, e aqueles atributos adicionais, eles já aparecem aqui para a pessoa preencher, eles só não são obrigatórios, né? Então, a pessoa poderia deixar em branco esses daqui por eles não serem obrigatórios, tá? Esse status aqui é o que vai controlar as idas e vindas dentro daquele fluxo que eu mostrei, né? Em desenvolvimento, compartilhado e publicado. A revisão do documento, né? Vamos ver aqui. Tem que ser 3 dígitos e a classificação dele. Qual que é a finalidade? Essa lista também é da ISO, né? A ideia é que quando esteja publicado aqui no Brasil, a gente tenha uma versão dessa aqui para a gente, né? Beleza, defini todos os atributos, posso carregar ele na pasta. Então, ele vai começar o carregamento, né? E assim que ele estiver disponível, ele já vai entrar aqui com o padrão de nomenclatura certinho que eu acabei de definir, né? Pronto, já apareceu. E todos os campos de metadados, né? Eles também já aparecem aqui, ele já inclui na visualização da pasta, porque tudo isso aqui é informação que fica indexada para você conseguir buscar as informações aqui dentro do teu projeto, tá? E aí vocês podem perguntar, né? Pô, Diego, e se a pessoa não seguir o padrão, né? Ela consegue carregar? Então, a gente pode ter essa configuração, né? Digamos que eu queira carregar um outro arquivo aqui, tá? Não quero definir aqui o padrão de nomenclatura. Adiciona mesmo assim, né? Se eu falar para ele carregar, ele vai carregar de qualquer jeito. Tá vendo que ele está processando, carregando e tudo mais, tá? Mas ele não apareceu aqui dentro da pasta. Por quê? Ele, na verdade, caiu aqui em cima, nessa holding area, né, que seria uma área de retenção. No BIM 360 eles traduziram como área de retenção, onde o arquivo já está carregado no projeto, mas como ele não está seguindo o padrão definido, né, ele ficou numa quarentena. Então, a gente pode consultar ele aqui, né, ver até do que se trata, tudo mais, mas se a gente quiser, beleza, eu quero agir nesse documento para que ele fique disponível lá. A gente teria que selecionar, renomear e fazer o mesmo procedimento de renomear ele lá, né? Então, vou chamar aqui de nota, vou definir alguns valores aqui só para ele passar no check. Beleza, defini tudo, salvar. Ele vai sair da área de retenção e voltar aqui para dentro da pasta certinho, já com o nome definido. Tá? Então, vocês veem que em relação ao vídeo que eu mostrei para vocês antes, né, era muito manual lá, né, dependia muito de quem estava operando o sistema, de entender como é que funciona e seguir à risca ali o processo. Agora, fica algo muito mais automático, né, com muito menos possibilidade de erro, né, praticamente nenhuma, só se a pessoa de fato preencher um valor errado aqui, mas aí você está suscetível a isso de qualquer forma. E o padrão da nomenclatura, ele é enforçado aqui em qualquer pasta que você queira do projeto. Tá? Então, fui meio rapidinho aqui, mas acho que, como está gravado também, dá para ver de novo depois. Mas aí eu não sei, Marcos, se quiser comentar alguma coisa também aí, não sei se você tem visto aí, eu pelo menos, nas minhas implementações de CDE, sempre era algo muito requisitado ter um recurso desse tipo, né? Sem dúvida, e também era algo que nós mesmos ficávamos frustrados, né? Como usuários, né? Como algo tão simples que, ok,
a gente está falando de ISO, a gente está falando de CDE, a gente está falando da parte 2, falando de nomenclatura, e acho que é um fluxo que atende como um todo, ainda mais a NBR decidindo que será uma NBR ISO, de uma tradução literal, né? Mas é algo que já é utilizado a nível de GED, né? Pelo menos quantas empresas já, não importa a ISO, mas eu já tinha uma nomenclatura padrão, né? E eu queria manter isso, e eu tenho 1.000 stakeholders subindo, como é que eu controlo esse tipo de coisa? É quase uma creche de adulto, né? Como é que eu vou ficar conferindo cada um dos itens, né? É, a visão não era nem uma questão de metadado ou isso e aquilo, era pura organização, né? E é, ainda bem que isso ganhou mais força esse ano nas duas versões, no 360 Docs e no Autodesk Docs, e a visão que a Autodesk tem é cada vez aprimorar, né? Para ISO, pensando nesses naming standards, pensando na gestão dos metadados e pensando nos fluxos de trabalho, de aprovação e por aí vai, né? Exatamente. E uma coisa que eu confesso que foi novo para mim, mas quando eu estava me preparando aqui para o webinar eu percebi, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer nesse aqui porque eu já apliquei. Eu tenho, porque agora eu já apliquei o padrão, né? Mas quando eu vou começar o processo, antes ele só tinha essa versão aqui da ISO e beleza, você tinha que criar primeiro com da ISO e depois fazer todo e qualquer ajuste que você quisesse. Mas eu notei que aqui no Autodesk Docs, antes de você aplicar pela primeira vez, você consegue importar um template bem parecido com o que dá para fazer com as checklists lá do BIM Tem os 360 Build, formulários. né? E aí você consegue deixar um padrão, ele tem umas regrinhas aqui de preenchimento, né? Mas você consegue montar um padrão corporativo e todo projeto que você criar, você importa esse Excel e já vem com o teu padrão da empresa ali definido, né? E pronto para você usar. Fica muito mais prático também de operacionalizar a criação de novos projetos. Eu achei bem legal. Essa era uma questão, né? Posso conectar algo que eu já tenho e importar diretrizes minhas, né? Vou ter que fazer isso manualmente. Então, de novo, tem um template para fazer isso e só tende a aumentar. Eu acho também muito interessante, por mais que a gente pense que o projeto como um todo ele tenha que ser gerido como um CDE e como a ISO normatiza, mas não engessar isso, né? Poder botar em quais pastas eu quero colocar, né? No final das contas, também é um armazenamento em nuvem, que pode ser utilizado da melhor maneira possível. Então, foco no que o cliente precisar, né? Até Do porque, usuário. apesar de ser ISO, né, essa implementação específica é uma implementação que, na verdade, esses metadados que estão aqui, né, eles nasceram lá na Paz. Então, é o olhar do Reino Unido para a necessidade lá que eles colocaram deles. Naturalmente, isso aqui se extrapola para muitas outras realidades, mas eu concordo plenamente com o que o Marcos disse. Pô, beleza, na minha empresa eu quero ter o meu padrão aqui, não vai deixar eu configurar, né? Então tem que ter essa flexibilidade de fato. Legal. O Assis Aí, estava comentando aqui sobre o atendimento da parte 2 da ISO no que tange a nomenclatura dos arquivos, né? É uma mudança recente, né? Ele até comentou de agosto, não me recordava da data. E sim, do fluxo Litange, ele consegue ser aderente a todas essas mudanças, o número de desenhos, convenções todas de nomenclatura. como a gente tem essa flexibilidade de criar novos atributos e incluir eles aqui no nosso padrão, né? Fica bem fácil de ajustar isso, seja lá para qual for a necessidade ou atualização que houver. E acho que falando de mercado, né, Diego, eu acho que isso vai ser um divisor de águas, a partir do momento que a gente tiver realmente a nossa NBR 100% pronta, ou próximo disso, né, eu acho que a gente vai viver uma mudança, talvez do que a gente teve do CAD para o BIM, mas do GED realmente para o CDE, né? Ainda hoje nós temos inúmeras obras, a gente não está falando só de verticais, a gente está falando de gigantes de mineração, obras extremamente complexas, que ainda iniciam e requerem os seus gerenciamentos a partir do que um GED pede. É um gerenciador eletrônico de documentos que, da mesma forma que se fazia, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que, assim, vai marcar uma mudança muito importante de como se gerencia documentos. Sem dúvida, totalmente de acordo. Eu estou vendo aqui que o Assis tinha feito uma outra pergunta lá na parte mais conceitual do CDE, né? Ele perguntou, né? Podemos dizer que o CDE nos permite trabalhar
com Big Data ou nem tanto? Ele permite termos os dados de um digital twin de algo realmente grande como uma cidade? Então, em primeiro lugar, né, a gente tem no CDE a questão aqueles pilares lá que eu comentei, né, de ter a fonte única, né, tentar centralizar essas informações que são produzidas na gestão ou na criação de um empreendimento, tá? Esse é um dos pilares. Ter a parte de permissionamento e colaboração entre os agentes, então, nas diferentes fases de projeto, para as diferentes necessidades de cada um. E aquelas questões mais operacionais ali do padrão de nomenclatura e tudo mais. Então, assim, o conceito ele é aplicável a qualquer escala de projeto, dos menores até os maiores, né? Então, se a gente estiver falando de projetos maiores, eu entendo que fica mais latente ainda a necessidade de se utilizar fluxos, né, pensando no conceito de CDE, porque quanto maior o empreendimento, mais informação é produzida, né, e mais informação precisa ser gerenciada, né, mais a chance de você começar a descasar ali, né, que é aquela velha história, né, a pessoa faz o comentário por e-mail, então aquele registro ficou no e-mail que se perdeu, que tinha um anexo, que usou a versão desatualizada, aquela coisa de projeto que a gente já sabe. Então, quando a gente está falando de um digital twin, ainda mais de um CIM, né, que é CIM, né, um City Information Model, eu entendo que é mais necessária ainda a aplicação, não é nem será que ele atende? Não, ele atende e ele é quase que obrigatório para que você consiga gerir essa grande quantidade de informação. Parece até um pouco com o tema da nossa palestra lá do AU, né, Harana? O pessoal perguntou coisas assim lá também, né? Uhum. Acaba sendo muito complexo aí. Às vezes até quando a gente se fala de cidade, não é só a partir do Big Data que se gerencia uma cidade inteligente, né? Diversos outros temas que devem ser geridos. Acho que é mais pontual, mas consegue sim abrir. Existem grandes casos, inclusive via Forge, que utilizam a base do CDE, e agora falando de produto da Autodesk, né? Para poder conectar com a IoT, para poder ter algum tipo de gestão. Tem tido um case interessante daquele Smithsonian, não sei se você chegou a ver isso, Diego, que eles estão criando realmente como é que seria uma cidade inteligente, um digital twin realmente dessa cidade, acho que um pouco que o Assis comentou, depois vou mandar o link para vocês aqui no... Manda aqui que eu me interessei, já não conheço não. É, Mas eu vejo o é. Smithsonian direto na TV, ele sempre tem algum programa interessante lá. Então, muito legal a parceria entre Smithsonian e Autodesk, gerando realmente como se fosse um visor, não tem o look and feel aí do Docs ou do Construction Cloud, mas é algo puramente Forge, que é a mãe e o pai e os padrinhos e madrinhas do Autodesk Docs, da Construction Cloud. Então, é bem legal, eles têm toda uma cidade, todo um quarteirão como um todo, e ele pega inputs, então, falando de Big Data, inputs de toda a ocupação, e ele se adequa, como é que seria uma melhor disposição entre os prédios, ruas, praças. Bem legal, deixa eu procurar aqui e vou botar aqui no chat. Legal, cara, bem interessante. Muito legal, Diego. Eu acho que essa solução, essas novidades trouxeram mais segurança para quem usa, né, de ter a norma estruturada e, ao mesmo tempo, importante é que dá flexibilidade para o usuário poder colocar a coisa no outro formato dele, né? Tem essa grande flexibilidade, né? Segurança e flexibilidade. Achei que são os pontos mais interessantes. É bem legal mesmo, né? E sentia a necessidade já disso, né? Não à toa. Beleza. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Está aberto aí, é só vocês abrirem o microfone, a gente pode colocar as perguntas. E eu peço a todos, se tiverem alguma pergunta posterior ao webinar, que vocês coloquem lá no fórum de BIM, né, do Revit BIM, eu vou colocar o link aí para vocês no chat, e a conversa continua lá, né, com a vantagem de que a conversa fica toda gravada e as perguntas e respostas ficam lá, né, no fórum para vocês voltarem sempre. O Diego e o Marcos e outros especialistas vão estar lá para tirar as dúvidas, tá? Isso aí. Desculpa, Cláudia, eu fui lá para o BIM 300 e esqueci de voltar no PPT. Deixar aqui na tela um pouquinho o link para o pessoal também.
E eu vi que o Harano já mandou aqui no chat o link aí para quem se interessar. Eu vou ver daqui a pouquinho já. Isso, bem interessante. Criaram como se fosse um game nisso, então dá um pouco de visão de futuro do na pergunta que o Assis colocou. Bem legal. Bom, acho que Bom, a gente espera mais perguntas lá no fórum, então, né, Cláudia? Só vou fazer tá um bom. comentário rápido Com aí. Opa, certeza. manda, Cis. Pode Como eu falar. escrevi ali, há uns 10 anos, já fazem mais de 10 anos, foi 2008 ou 2009 no AULA em Vegas, eles mostraram, fizeram assim quase que um data center lá dentro do Venetian para mostrar uma cidade toda. Eles até pegaram Nova York, eles pegaram boa parte de Nova York, toda em 3D com todos os tipos de instalações, mesmo as antigas, esgoto, gás, telefone, tudo pegando de um grande banco de dados e transformando em 3D. Eu não sei se vocês lembram disso lá atrás. Isso já faz mais de 10 anos, uns 12 anos mais ou menos. Eles já estavam testando essas coisas. Qual era o grande problema? Como manipular todos os dados e o poder computacional, né? Que, vamos lá, de 12 anos atrás, isso aí me lembrou exatamente. Agora eu já estava olhando esse negócio do Smithsonian e eu não tinha visto. Então, cada vez mais dados, dados e dados, né? Eu fiz a pergunta sobre eu nem falei do SIM para não ter que entrar e explicar o que é o SIM, né? Só perguntei do Big Data, né? Mas isso é muito importante. E eu perguntei para o Marcos sobre a questão do 2, porque tem umas alterações bem interessantes nessa questão da nomenclatura, que eles liberaram, por exemplo, o tamanho dos campos, né? Não ficou assim, esse campo tem 4 caracteres, 6 caracteres, né? Que isso muitas vezes limita, né? E assim, Exatamente. E aí, lembrando sempre, né, foi o que eu comentei, a ideia da ISO é ter o corpo base no texto da ISO e cada país fazer o seu guidance, né, o seu anexo de implementação particular ali. Então, quando chegar a hora aqui do nosso, a ideia é que a gente tenha um padrão aqui, nosso Brasil, né, que potencialmente pode até seguir a linha do Reino Unido, né, mas que cada um tenha o seu, né. Então, essa é a implementação particular deles, que vem aqui no BIM 360, mas a gente configura para o nosso também, se for necessário. Muito bom. Muito bem. Bom, Obrigado, Assis. então, imagina. mais alguma pergunta? Então tá, pessoal. Agradeço a todos a participação. Isso aqui vai ficar gravado na página da Autodesk Brasil do YouTube e nós vamos publicar também lá nos fóruns da comunidade Autodesk Português, tá bom? Então, vocês podem recomendar ou rever este webinar. Obrigado, Diego. Obrigado, Marcos. E até a próxima sessão, né, Diego? Vai pensando aí qual é a parte 4. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Harano. E sempre um prazer estar aqui e conversar com a nossa